Vitória, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou ontem que incursões armadas em comunidades são, em alguns casos, inevitáveis, mas não resolvem o problema. Segundo ele, o enfrentamento ao crime organizado precisa ir além das ações pontuais das polícias e deve incluir planejamento, inteligência e cooperação entre as forças do Estado. Ele fez uma publicação no X que diz o seguinte: a violência e o poder das facções revelam que o desafio da segurança pública vai muito além das fronteiras estaduais. O combate ao crime organizado precisa ser conduzido com planejamento, inteligência policial e união entre as forças de Estado. Ações isoladas e sem diálogos apenas mantêm o problema vivo, adiando soluções reais para uma crise que atinge todos os brasileiros. Ele escreveu ainda que o cenário é grave, que as facções já ultrapassaram as fronteiras das cidades onde surgiram, dos grandes centros urbanos à região amazônica, e projetam seu poder e movimentam o tráfico internacional de drogas e armas. E é por isso que, ao julgar a DPF das favelas, o Supremo Tribunal Federal foi além, determinou não apenas que o governo fluminense recuperasse os territórios tomados pelo crime, mas também que a Polícia Federal instaurasse investigações para identificar transações financeiras das facções, rastrear o dinheiro obtido com atividades ilícitas e desarticular as engrenagens econômicas que sustentam o crime. E aí, mais um pouco abaixo na sua publicação, ele diz isso, que é preciso retomar o território ocupado, asfixiar financeiramente as facções, resultados que só serão alcançados com maior integração das forças de segurança e o envolvimento crescente dos órgãos de inteligência, como decidiu o STF na ADPF das favelas. Essa publicação feita ontem pelo Gilmar Mendes, vale lembrar que ele é um dos principais aí, que são entre os ministros, né, um do que mais solta criminosos, principalmente os envolvidos com tráfico de drogas, né? É um dos juízes que mais concede habeas corpus a esse tipo de criminoso. É isso aí. Barroso, aí encontramos um verdadeiro especialista, hein? Aí encontramos um especialista, uma publicação desse tamanho, bifão, como a gente chamava no jornalismo, né? Ó, puta, bifão, textão, gigantão e tal. Esse é um especialista do assunto? Onde o Supremo Tribunal Federal ajudou? Veja, quando o Supremo Tribunal Federal, eu vou misturar os assuntos e você vai me entender. Quando o Supremo Tribunal Federal tirou das mãos do governo federal a questão da Covid, ajudou ou atrapalhou? A gente já sabe o resultado, não é? Poxa, vai deixar nas mãos do Bolsonaro, vai deixar nas mãos, naquele momento de Pazuello, a questão da Covid, enfim. Olha o que eles defendem. Eles defendem o que é correto. Como é que a gente vai entregar para as farmacêuticas, para a Big Pharma? Como é que a gente vai entregar o discurso de que nós temos um genocida no poder? Estou falando de Covid, hein? Mas quando a gente fala de a DPF a 635 das favelas, a gente está falando de algo que decidiu ali, ainda em tempos de pandemia, que a Polícia do Rio não podia agir. Isso ajudou ou atrapalhou o crime? A resposta é intuitiva. É simples, olha o quanto cresceu. Agora, tem dois pontos aí que a gente precisa fazer uma distinção. Né? Essa história de operações, o negócio continua sim, continua. Infelizmente continua. Mesmo porque, olha o tamanho que isso ficou. Agora, nós sabemos, no caso em específico do Rio, com relação à territorialidade, é território, eu cuido dessa comunidade, eu cuido, né, do morro aqui, você cuida do morro lá, é território que eles defendem também. Nós precisamos lembrar que tem gente inocente no meio disso tudo. Do mesmo jeito que nós precisamos chegar às autoridades que dão manutenção ao crime organizado no Brasil, nós também precisamos entender que no meio disso tudo, na defesa do território, no meio do fogo cruzado, tem gente inocente que sobe e desce o morro com a marmita na mão, não é com um fuzil na mão. E esse a gente não vai cuidar? E desse a gente não vai cuidar? É muito confuso, né? Querer dizer assim, olha, realmente, mas uma operação como essa pode não levar a nada, tal. Será? Pergunta para quem, né, sofre o dia a dia dessa violência no Rio, que, aliás, Barros, é curioso, né? Na sexta-feira divulgamos aquela pesquisa e no meio da pesquisa um dado interessante com relação à esperança do povo carioca.
depois da operação. Quem mora na Zona Sul, no filé mignon, no bombom de filé mignon do Rio de Janeiro, que se chama Zona Sul, quem mora ali na Zona Sul, 60 e não sei quantos por cento, não me lembro agora exatamente, dizendo assim, tenho esperança nessas operações ou nessa operação, né, da polícia do Rio de Janeiro. Na comunidade, 20%. Por quê? A comunidade sabia que horas depois a vida voltaria ao normal. Quem vive na bolha da Zona Sul acha que uma operação como essa, né, poderia devolver ao Rio a paz, ou seria o início do caminho da retomada da paz. Essa paz que nós queremos encontrar no Rio vai passar por inúmeras operações, como a gente assistiu na terça-feira da semana passada, com um resultado igual, semelhante, né, ou até pior do que a gente viveu na última terça-feira. Por quê? Porque para combater o crime do tamanho que ele ficou, não vai ser simplesmente com ações do Supremo Tribunal Federal, de um governo federal que flerta com o crime e tem dificuldade de reconhecer que isso é crime organizado, onde muitos membros desse governo, que aí está do Lula, do PT, esses aí vêm me dizer que o que nós vimos são vítimas da sociedade, de um Lula que 4 dias antes da operação disse que traficante é vítima do usuário. O presidente dos traficantes sabe com o que ele gosta de lidar. Está aí Marcos Valério. Então, amigo, o especialista Gilmar Mendes, mais uma vez, poderia ter usado do seu tempo para, ficar calado. Boquinha fechada, não entra mosca, né? Quem fala muito dá bom dia para cavalo, aquelas coisas que a gente já sabe. Entendo eu, cada um no seu quadrado. E nesse momento, quando o assunto é a DPF da favela, o Supremo Tribunal Federal, desde a decisão de Fachin, em tempos de pandemia, só atrapalhou. Quando a Polícia do Rio tem que informar, inclusive a Secretaria de Educação, que haverá operação, a gente sabe que isso vaza e vaza bonito. Por quê? Porque no meio dessa estrutura do Estado tem muita gente torcendo para o bandido nesse filme.